Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa entrevista. Hoje vamos conhecer um pouquinho sobre a carreira de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Para isso, estamos aqui na Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e vamos conversar com o delegado de Polícia Civil, Bruno Cleuder. Bruno, muito obrigada por nos receber aqui e por tirar as dúvidas, essa disponibilidade em tirar as dúvidas de muitos concurseiros. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí. Vamos tentar contribuir com as dúvidas. Bruno, para a gente começar então, gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, de onde você é, há quanto tempo você trabalha aqui. Então, meu nome é Bruno Cleuder, eu estou aqui como delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Vou fazer 8 anos, foi do último concurso. Eu trabalho na Delegacia de Homicídios aproximadamente 7 meses. E antes disso eu rodei em algumas outras delegacias, eu estou na 5ª titularidade. Passei em outros concursos para delegado antes de assumir no Rio de Janeiro, mas decidi realmente, já que é a minha cidade, ficar e fazer carreira na Polícia Civil do Rio de Janeiro. E agora então falando um pouquinho sobre a instituição, qual que é a importância da Polícia Civil do Rio de Janeiro para a sociedade? A Polícia Civil do Rio de Janeiro ela é muito importante porque a gente tem, se a gente não consegue contar nos dias aqui as investigações de repercussão que a Polícia Civil elucidou. A gente pode citar a do pedreiro Amarildo, a da juíza Patrícia Scioli, a gente pode citar a do caso Marielle, que se chegou até os executores, embora não tenha chegado até o mandante, mas chegou a seus executores, dentre muitas outras em que, agora do caso Henri, né, que é um caso que está em voga agora, então é em vanguarda em muitas áreas em nível nacional e que contribui, a gente pode afirmar assim, o inquérito policial é dispensável, é algo que está na doutrina e realmente a gente ensina na faculdade dessa forma, eu sou professor universitário também, a gente ensina dessa forma que é o que a doutrina prega e a jurisprudência também. No entanto, a gente verifica que na prática, mais de 99% das ações penais se originam do inquérito policial. Então, acaba que, na prática, o inquérito policial acaba sendo quase que indispensável a uma boa prestação jurisdicional, lá no final, né? E quais são os cargos passíveis de entrada via concurso público? Então, aqui no Rio, a gente tem o cargo de autoridade policial, que é do delegado de polícia, exige o bacharelado em direito, né? Existe a parte da perícia criminal, e a parte da perícia criminal exige uma série de diplomas técnicos, mais variados campos da engenharia, biologia, física, química, dentre outros. A agronomia também. A gente pega a parte de perícia médico-legal, que se exige que seja ou médico, ou odontólogo, ou farmacêutico, mas geralmente as maiores vagas são para médico, efetivamente. E a gente tem a parte do agente da autoridade, que vai pegar um inspetor oficial de cartório, que são nível superior em qualquer área, tem que ter nível superior, mas em qualquer área. O oficial de cartório aqui no Rio tem uma peculiaridade, nos outros estados se chama escrivão. Aqui o escrivão se chama oficial de cartório. Então mas na prática é o que se seria o escrivão nos outros estados. E aí a gente tem ainda o investigador, que é nível médio, no Rio de Janeiro, e tem os cargos técnicos da perícia, mas que também são agentes de autoridade, que são auxiliar de necrópsia, técnico de necrópsia, papiloscopista também, o papiloscopista é nível superior em qualquer área também. Na prática, que trabalha na delegacia, investigador, oficial de cartório e inspetor, fazem a mesma coisa. Todos os três, tá? Não tem essa separação como tem em outros estados ou na Polícia Federal. O agente de polícia vai fazer diligência na rua e o escrivão que lavra o flagrante cuida da parte cartorária. Aqui na Polícia Civil do Rio de Janeiro não existe isso. Aqui, investigador, oficial de cartório e inspetor, na prática, realizam as mesmas funções. Todos eles lidam com a parte cartorária, lidam com auto de prisão em flagrante, lidam com investigação e diligências externas, indistintamente. Não tem essa separação aqui. Você estava explicando um pouquinho sobre a hierarquia aqui do Estado do Rio de Janeiro. Queria que você explicasse para as pessoas, então, como que funciona. A gente tem, né, os departamentos, a gente tem a secretaria, aqui no Rio de Janeiro, também uma peculiaridade, ele é
um órgão que a gente chama independente. Por quê? É uma secretaria realmente de Polícia Civil. Em outros estados, e aqui era também essa estrutura, era uma chefia, né, que era abaixo de uma secretaria, vamos dizer assim. Tinha a Secretaria de Segurança Pública e a Polícia Civil e a Polícia Militar estavam subordinadas à secretaria. Então agora não, agora com o novo governo, Witzel, e agora continuou com o governador Cláudio Castro, a gente é Secretaria de Polícia Civil. Então a gente está vinculado diretamente ao governador. E aí tem a Secretaria da Polícia Militar também. Então temos o secretário de Polícia Civil, abaixo dele a gente tem a Subsecretaria Operacional, Subsecretaria de Inteligência, temos a Subsecretaria Administrativa, que lida com a parte administrativa, e abaixo vem as direções gerais. Dentre as direções gerais, temos direção do interior, direção da capital, direção da Baixada, direção das especializadas e, dentre as especializadas, ainda criou-se uma nova direção, que é o DGHPP, que é a direção da Delegacia de Homicídios e Paradeiros, que engloba os desaparecidos, né? Investigação de desaparecidos e homicídios dolosos ou latrocínio consumado. E aí a gente tem a estrutura das DHs também, com a DPPA, que é a Delegacia de Desaparecidos. Bem, aí aqui no Rio a estrutura é delegado titular, que é quem faz a gestão da delegacia, né? Tá abaixo do diretor, o diretor designa o delegado titular. Temos o delegado titular e o delegado titular faz a gestão da delegacia com o seu grupo de investigação continuada, o seu GIC. E aí temos um chefe de GIC, um policial-chefe, que vai gerir a equipe e vai gerir os outros policiais da delegacia também, sob delegação do delegado titular. Além disso, temos os delegados assistentes, que são aqueles que trabalham em regime de expediente, dando prosseguimento às investigações da delegacia, e temos, que são substitutos do delegado titular, e temos os delegados adjuntos, que são os delegados plantonistas, que são aqueles que são os comandantes, que são os gestores do plantão, que o plantão é quem vai lidar com atendimento ao público nas distritais, com elaboração de ocorrências, né, com lavratura de autos de prisões em flagrante, tudo isso vai ser feito pelo delegado adjunto com a sua equipe do dia. E no caso das delegacias de homicídio, o delegado adjunto vai estar comandando o GELC, que é o Grupo Especial de Local de Crime, que vai fazer todos os locais de homicídio e de latrocínios consumados. Vai ao local, cumpre o artigo 6º do CPP e depois entrega aquela investigação inicial a um grupo de investigação com o delegado assistente. Bruno, e diferente de muitos outros estados, aqui no Rio de Janeiro a equipe é fixa, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso. A equipe do delegado titular geralmente é fixa. O delegado titular tem uma equipe, aí ele vai sendo, muitas vezes, e acontece muito, né? Ele vai assumindo outras titularidades, a depender do momento da administração específica, e ele vai levar o núcleo duro dele, né, de uma gestão de uma delegacia, para essa nova unidade. No meu caso, por exemplo, eu levo o chefe do cartório, que é o cartório, ele já sabe o jeito que eu vou gerir o cartório, o jeito que eu gosto de gerir o cartório. Eu vou levar o meu chefe de GIC, que é o chefe do grupo de investigação. Eu vou levar, por exemplo, um policial que lida com escuta telefônica, que ele já sabe o jeito que eu gosto dele tratar a escuta telefônica. Então, assim, a gente costuma levar o núcleo duro para cada unidade que a gente assume. E o concurseiro, então, quando é aprovado, imagino que ele vai para as delegacias menores, as chamadas clínicas gerais. Como faz, então, para ele conseguir chegar até uma especializada? Quando esse inspetor, oficial de cartório, investigador assumir, a prioridade da administração, geralmente, são nas grandes centrais. Então, porque as grandes centrais têm uma demanda muito maior, os policiais já estão desgastados com o tempo, né? E esse policial novo que está entrando precisa adquirir experiência. E a melhor forma dele adquirir experiência é ir para uma unidade que tem mais demanda. No entanto, quando o delegado que pegou até essas grandes centrais, ele vai assumir uma titularidade, uma primeira titularidade, que, como eu disse, geralmente por merecimento, é por escolha da administração superior,
Geralmente ele é colocado numa delegacia menor, no interior, para que ele vá adquirindo a experiência para assumir delegacias maiores logo à frente. E aí, o delegado, quando ele assume a primeira titularidade dele, ele monta a sua equipe, geralmente com policiais que ele tem mais afinidade de trabalho, né? São policiais que conhecem o modo dele trabalhar. Muitas vezes os policiais que trabalhou com ele no plantão é o que acontece de acompanharem esse delegado nas equipes. Agora, então, falando um pouquinho sobre o cargo de delegado, qual que é o equipamento de trabalho de vocês? Então, vai depender do setor que você trabalha. Se você trabalha, por exemplo, igual aqui no GELC, o delegado do GELC faz local, então ele vive numa função mais de rua, vamos dizer assim. Então, ele lida menos com papel e mais com diligências externas realmente. Então, ele vai fazer local, ele precisa do colete dele, um colete balístico. Inclusive, agora a Polícia Civil adquiriu um colete balístico que vai ser ainda entregue para seus servidores, principalmente das maiores delegacias, um colete que, inclusive, ele tem a placa que pode até conseguir bloquear um tiro de 7,62. Então, é um colete bem avançado, muito bom. A gente hoje usa um nível 3 tradicional que aguenta realmente um tiro de fuzil também, mas não de 7,62. De 7,62 não seria específico que a gente usa atualmente. Mas é um colete bom. Ele é entregue quando você assume aqui na Polícia Civil, você recebe uma pistola Glock G23, que todos têm na sua cautela pessoal, pode até ter outra eventualmente, mas essa é a padrão da casa. Recebe um colete nível 3, recebe um colete com a sua placa nível 2, você recebe seu distintivo e sua carteira. Então, e aí se você quiser adquirir mais coisas, recebe a camisa também. Geralmente eles entregam as camisas cinzas nossas, que é o padrão aqui no Rio de Janeiro. Só que na prática, na unidade, tem a cautela da unidade também, que aí tem os fuzis. A gente geralmente trabalha, a nossa arma padrão de trabalhar, arma longa padrão de trabalhar no Rio, é o M16, é o Colt M16. Que a gente gosta mais, é o que ele é bom de trabalhar, ele é 5,56, calibre bom de se trabalhar, é uma arma mais leve, ela é bem operacional, ela é bem fácil de manusear dentro, por exemplo, da viatura. Então, é o que geralmente os policiais gostam de utilizar. A gente tem alguns outros armamentos aqui para usar longos, tem a K-47 na prática, né? Tem o AR-15, tem outros fuzis, mas assim, a arma padrão nossa é o M16, é o Colt M16. Agora, estão adquirindo novos fuzis, estão adquirindo do modelo AR-10. Então, já as novas armas que estão sendo adquiridas, aí já estão sendo adquiridas no modelo AR-10. Que também é uma arma muito boa, é melhor até, né? Também tão boa quanto para poder a gente usar. Mas aí é um armamento da unidade e não do policial especificamente. A gente acautela na unidade e sai para as operações para utilizar. Eu, por exemplo, tenho ali o meu M16 que eu utilizo, já é do meu jeito, já é o que eu estou acostumado a treinar, eu já deixo separado já para a gente usar no dia a dia das operações. E o que você responde de dúvidas a respeito da profissão, curiosidades que as pessoas, ou até mesmo equívocos? Às vezes, assim, muita gente pensa, né, no subcontracente, poxa, o delegado só lida com papel e tal. Geralmente, a gente realmente, nosso trabalho principal é lidar com o inquérito policial, que é um papel aqui no Rio, embora ele seja hoje todo digital, todo virtual. A gente tem a carga de inquéritos anteriores a essa mudança, então, e aí eles são físicos, né? Mas os novos são todos virtuais a partir de agora. E aí ele já é hoje interligado com o Ministério Público, interligado com Justiça, ele já é remetido todo online para todos os dois. Então, realmente, hoje, com os inquéritos novos, não se lida com papel mais, ele já vai todo virtual. Mas assim, realmente o nosso trabalho é essencialmente intelectual. Mas, no Rio de Janeiro, tem uma demanda operacional muito maior do que os outros estados, porque a gente todos os dias demanda da gente diligências externas em locais
que são deflagrados, né, com facções criminosas e que vai haver confronto fatalmente. Porque aqui há um confronto diário muito maior do que os outros estados entre polícia e os marginais, né? E a gente é treinado, a gente recebe nosso treinamento para isso. Lógico que tem níveis, uns se especializam mais, outros menos. E também, lógico, que o delegado que não tem tanto perfil operacional assim, não quer dizer que ele não vai ter espaço na casa. Ele vai ter espaço também, porque acaba que na prática tem espaço para todo mundo. Mas o ideal de um delegado para o Rio de Janeiro especificamente é que ele possa ter essa desenvoltura tanto técnico-intelectual como também operacional, porque ele precisa comandar a equipe dele principalmente nas diligências externas, e isso aí não é possível se delegar para outra pessoa. Então vocês têm preferência por um certo perfil de pessoa para entrar na corporação? Falar preferência é algo que meio audacioso da minha parte, vamos dizer assim, porque eu não sou o secretário, né? Quem poderia falar especificamente. Mas assim, na minha opinião, o melhor perfil de candidato para o Rio de Janeiro especificamente é aquele que está pronto, preparado juridicamente, técnico juridicamente, para enfrentar as mais variadas situações concretas que surgirem para ele e poder dialogar de igual para igual com as outras carreiras jurídicas do Rio, né, e dos outros locais também, óbvio, mas as outras carreiras jurídicas, a Defensoria, o Ministério Público, a Advocacia e a Magistratura, mas além disso ter um plus de ter uma desenvoltura operacional para que possa comandar a sua equipe em diligências externas da melhor forma possível. Eu acho que seria um perfil ideal, assim, se eu pudesse opinar, para ser delegado no Rio de Janeiro. E sobre todos os cargos que você tinha citado, você disse que não tem diferença, todo mundo vai para a operação, todo mundo... Na prática, sim. E qual que é a remuneração também é a mesma? Investigador tem a remuneração, salvo o melhor juízo, um pouquinho menor, algo em torno de R$700, de 700 a R$800. Mas, aí tem essa diferença, mas oficial de cartório e inspetor, a mesma remuneração, exatamente igual. E agora falando um pouquinho sobre o curso de formação. Quanto tempo dura, como funciona, quais as matérias? Então, varia de acordo com a necessidade da administração pública. No nosso caso, o nosso curso foi de 3 meses e meio, em período integral. A depender da quantidade de aluno, depender da lotação da Cadepol, pode ser que esse curso demore um pouco mais, mas ele seja em meio expediente, não seja em período integral. O nosso demorou 3 meses e meio, a gente teve aulas de defesa pessoal, armas táticos operacionais, né? A gente teve aula de tiro, obviamente, a gente teve aula de direito especificamente, embora a nossa prova seja cobrar direito, a gente aulas mais práticas, né, de peças técnico-jurídicas do direito em si, na prática, pegando o direito da teoria e transformando em prática. E também, uma coisa que não poderia deixar de ser, é aprender a mexer no sistema da Polícia Civil. O nosso sistema operacional padrão da nossa informática. Então, o nosso sistema da informática é um sistema peculiar e a gente precisa aprender como lidar com ele. Como que, por exemplo, o inspetor vai reservar um novo procedimento, vai criar um novo procedimento, como ele vai inserir os termos de declaração, como ele vai inserir um documento apreendido, uma arma apreendida, como ele faz essa apreensão, como ele remete algo para outro órgão. Então, na prática, a gente entra sem saber nada disso, a gente precisa aprender isso tudo durante a Cadepol, para que a gente possa, ao exercer nossa função, no caso do delegado, saber como gerar um auto de prisão em flagrante, como inserir a decisão do auto de prisão em flagrante, como verificar aquilo que está certo e que está errado, como remeter isso para a justiça. Então a gente precisa aprender isso na prática e isso demanda um certo tempo para a gente poder gravar, que são muitos detalhes. E durante esse tempo todo de carreira, teve alguma situação que te marcou? Olha, eu tive algumas. Assim, se eu falar em investigações, eu fiz algumas investigações interessantes, mas assim, sem dúvida nenhuma, o que mais nos marca no dia a dia são as operações em si, porque cada dia, né, cada véspera de operação é uma expectativa, você não tem um controle daquilo que vai acontecer.
aqui no Rio, né, a nossa área é mais deflagrada, a gente precisa muitas vezes acionar a CORE, que é a nossa Coordenadoria de Recursos Especiais, a gente vai usar os blindados, vai usar o nosso SAER, nossa aeronave, e a gente, toda essa preparação, ela vai marcando a gente porque a gente vai... a cada operação é uma situação nova. E a gente vai criando novas expectativas e vai criando novas experiências, vai aprendendo com essas operações. E também, óbvio, as investigações, os detalhes das investigações, a elucidação de uma investigação boa, com depois, por exemplo, a família da vítima fazendo cartas, como é comum pra gente fazer cartas, fazer agradecimento pra gente nas redes sociais, isso vai cada vez nos motivando mais e nos marcando nessa carreira. A gente não poderia, nem seria ético falar de uma investigação especificamente, até para não expor, né, as situações, mas assim, a gente tem algumas situações concretas que vão marcando e vão dando prazer pra gente de continuar. Você se considera delegado em tempo integral? Com toda certeza. A gente, em todo tempo, ainda mais com o WhatsApp, né, em que a gente está monitorando os grupos da delegacia, os grupos de investigação o tempo todo, e que vão acontecendo situações o tempo todo, e que você, ao tempo todo, você está na sua casa, olha e está determinando, mesmo na folga, determinando alguma coisa para ser feita, alguma diligência ser feita, está pensando naquilo. Quando está com escutas em andamento, né, interceptações em andamento, está recebendo chamadas o tempo todo e está fazendo aquele acompanhamento. Então, com certeza, a gente realmente vive isso 24 horas por dia. E dá para desligar em algum momento, relaxar ou é... Difícil. A gente tenta nas férias. Nas férias, muitos delegados costumam até tentar se desligar dos grupos um pouco e tal. Quando é adjunto, isso dá para ser feito de uma forma melhor, porque não é o responsável pela gestão da unidade. Mas o titular é muito difícil, se desligar realmente é complicado. Eu estou acostumado. E que dica, então, você daria para as pessoas que estão nos assistindo, os concurseiros que estão estudando para o próximo concurso? Então, eu como concurseiro, eu tenho uma carreira relativamente extensa, assim, eu passei para 8 cargos, então eu comecei isso lá em 2007, meu primeiro concurso. E a gente passou pelas carreiras, eu passei para investigador, depois para oficial de cartório, depois para o DEPEN, fui ser agente penitenciário federal, rodei um pouco, depois passei para as carreiras de delegado, em 4 cargos de delegado. Então a gente vale a pena. Eu sei que essa expectativa, ainda mais aqui no Rio, sempre foi assim, tá? Vai sair amanhã, vai sair o edital, não sai, aí fica aquela expectativa, sai, não sai. Mas realmente, ao final de tudo, quando passar, tudo vai ter valido a pena. Hoje, inclusive, estava indo na secretaria hoje fazer uma reunião com o secretário, eu vi uma imagem lá do distintivo da Polícia Civil, que fica a imagem, o símbolo da Polícia Civil, a águia lá no prédio. E eu passava quando criança ali com meu pai era inspetor. Aí eu passava quando criança, vi e falava assim, pô, um dia eu vou ser policial civil. Aí eu coloquei até no Instagram que eu hoje vivo o que eu sonhei lá atrás quando criança. Então isso é muito bom, importante demais. Vale a pena. E o que você vive hoje, então, é o que você imaginava realmente? Lógico que a vida não é aquele mar de rosas que a gente sempre imagina. Mas eu tenho muito mais do que eu sonhei e eu sou mais feliz do que eu sonhei, sinceramente. Muitas coisas não são do jeito que eu imaginava, mas também outras que eu imaginava menos são mais gratificantes. Então, no final das contas, eu sou muito mais feliz do que eu imaginava. Delegado, então eu quero te agradecer mais uma vez por ter tirado as dúvidas dos concurseiros também, pela sua disponibilidade, viu? Tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Eu que agradeço. Bom, e para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado dessa entrevista. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.